Fala, meu povo, aqui é a Ana e hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que será que nos torna leitores de verdade? O que é que separa um leitor mediano de um leitor medíocre e de um leitor que sabe ler um livro de verdade? E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Eu estava pensando sobre o assunto, eu fiquei me perguntando, será mesmo que eu sou uma leitora de verdade? O que é que eu faço que me difere de outras pessoas que ainda não têm um hábito da leitura, ou que não gostam de ler, ou que simplesmente leem alguma coisa, mas não conseguem interpretar da forma correta? E aqui eu não estou falando que existe uma opinião certa ou errada, mas sim de você ler um livro e entender o que o autor quis dizer. Afinal, você só pode ter uma opinião sobre alguma coisa se você consegue entendê-la. Eu não posso dizer se eu concordo ou se eu discordo com alguma coisa se eu não conseguir entender em sua complexidade como um todo, sabe? Selecionei 3 camadas que todo leitor de verdade precisa ter para que ele consiga não só compreender a sua realidade como um todo, compreender o livro e saber retirar o conhecimento do livro para a sua realidade e aí sim opinar, aplicar na sua vida. Beleza? A primeira camada é a camada da realidade concreta. E por realidade concreta eu quero dizer para você não ficar no mundo da lua. E como o mundo da lua, Ana, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que você não dá para ficar o tempo todo no mundo das ideias. Não dá para você ficar pensando no e se, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado isso, ou eu não deveria ter feito isso, eu errei nisso. Não dá para você ficar remoendo o tempo inteiro. Você precisa viver a sua realidade concreta. O que é que você fez de errado? O que é que você pode melhorar? O que é que você não deveria ter feito e você não pode fazer mais? E o que é que você deve fazer na próxima vez? Então, tudo isso significa você pensar na sua realidade concreta, nos fatos, nas coisas que estão na sua frente e que você pode, de fato, mudá-las. O que isso tem a ver com a leitura? A partir do momento que você entende a sua realidade concreta, a sua leitura vai ser muito mais objetiva, porque você não vai ficar procurando pelo em ovo. Ou seja, o autor disse isso e a partir disso você pode interpretar A, B ou C. D não dá. Então você não vai viajar na maionese e dizer que o autor quis dizer uma coisa que na verdade só foi fruto da sua imaginação. Quando você entende a sua realidade concreta, você está mais apto a interpretar melhor as coisas. Afinal, você consegue interpretar a sua própria realidade e com esses artifícios, com essas características, com essas estratégias, você consegue também interpretar um livro. Uma outra característica da realidade concreta é que a gente vê muito hoje. A gente tem inúmeros meios de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp, o YouTube, o próprio site de internet e tudo mais. A gente tem diversos meios de comunicação. E cada meio de comunicação se comunica de uma forma. A Globo não fala igual, por exemplo, a Folha de São Paulo. Sei lá, o SBT não fala igual a Globo e assim por diante. Cada um tem a sua especificidade de comunicação. Isso não quer dizer que um tem mais veracidade que outro, ou que um é melhor que outro. Cada um sabe qual é o jornal que agrada mais, qual é o jornal que tem uma linha editorial, enfim, etc e tal. Mas uma coisa é um ponto-chave que você precisa prestar muita atenção. Uma notícia, ela se baseia em fatos. Aconteceu isso com alguém, desse jeito, aconteceu tal, tal, tal. Enfim, tem uma série de coisas encadeadas. Ela não é feita de fatos inventados ou de consequências que você não pode prever com certeza, porque isso já se torna especulação. E quando é especulação, não é notícia, e sim especulação. Então, você entender a realidade concreta é você também interpretar à sua volta as notícias, a política, a economia. Você não pode ser aquela pessoa que se desespera com qualquer coisa. E eu não estou falando que não é absurdo você achar que é absurdo o dólar R$ 6, porque é mesmo absurdo. Mas você não pode simplesmente querer vender a sua casa e se mudar para os Estados Unidos, pegar seu cachorro, sua mulher e sair por aí andando. Tem que pensar na realidade concreta. O que será que eu tenho que fazer para me precaver de um dólar, de uma crise econômica? É isso que você tem que pensar. Eu devo vender, sei lá, minhas ações e tudo mais. São pensamentos concretos. É um pensamento encadeado. Pensamento, sei lá, como é que eu posso pensar, como é que eu posso dizer isso? É um pensamento maduro, de uma pessoa madura e não de uma pessoa amadora que sempre está reagindo com o coração. Tudo bem se você é um colérico como eu, mas tenta ver se o seu lado fleumático dá uma gritada aí, sabe? Porque apesar, por exemplo, de eu ser colérica, eu tenho um lado fleumático que eu não reajo com intensidade na maioria das coisas, nem muito alegres e nem muito tristes também. Agora, a segunda camada é a camada mais fácil que você vai ter, que é a camada da leitura em si. A camada da leitura em si, ela pressupõe que você já sabe como que você lê. E o que você quer dizer, Ana, com como você lê? Vou dar um exemplo. Eu não costumo ler com barulho, mas tem amigos meus que leem com música clássica, que leem com fone de ouvido e tudo mais. Mas também depende muito da leitura. Se eu for ler uma leitura
totalmente despretensiosa, tô folheando ali o artigo e tudo mais, eu posso estar ouvindo a música. Mas se eu quero puxar todas as informações ou procurar uma informação específica, provavelmente vai ser só no barulho do ar-condicionado, sabe? Então, você tem que saber como que você lê. Quais são os tipos de leitura que você gosta. Isso é muito importante. Porque eu posso te dizer, olha, fulano, lê aí ficção. Lê aí, vai ler Tolkien, vai ler, sei lá, Carlos Luiz Zafón, vai ler o Alberto Mussa, vai ler, sei lá, qualquer autor que eu posso falar aqui para você. Mas não quer dizer que você vai gostar. Isso são só sugestões. Você não pode levar sugestões como um roteiro escrito em uma pedra. Você precisa montar as suas próprias referências. Esse esforço de pensar no que você gosta é também o que forma a sua personalidade, é o que forma as suas referências, é o que faz de você, você próprio. Ou seja, a partir do momento que você primeiro sabe como você lê, olha, Ana, eu gosto de ler sentado numa cadeira, eu gosto de ler sentado no sofá, eu gosto de ler em silêncio, eu gosto de ler com uma luz assim. Tudo isso é possível de você montar um cenário. Eu, por exemplo, gosto de ler exatamente sentada no sofá ou sentada ali na cabeceira da minha cama, no maior silêncio possível e fazer a minha leitura e sempre antes de dormir. No entanto, se você lê melhor pela manhã, por que não pela manhã? Por que você vai me imitar lendo antes de dormir se você sente sono e não aproveita a leitura? Entende? Então, a camada da leitura em si é você começar a entender como você lê, o que você gosta de ler, por que que você está lendo. Se pergunte, por que que eu gosto de ler? Ou por que que eu não gosto de ler? Com essas próprias justificativas, você vai entender quais são os motivos que te levaram a não gostar da leitura. E provavelmente vai ser algum trauma da escola, tá? Eu já tô logo avisando. Mas se você gosta de ler, se pergunte, eu gosto de negócios, eu gosto de finanças, eu gosto de marketing, eu gosto de ficção científica, eu gosto de sei lá, romances água com açúcar, tudo isso é importante para que você comece pelo que você gosta. A gente tem uma vida só. A gente tá nessa vida para só fazer o que a gente não gosta? Claro que não, a gente precisa fazer o que a gente gosta e a leitura também está inserida nesse sentido. A última camada da subjetividade, a terceira e última camada. O que significa camada da subjetividade? A camada da subjetividade significa você também se deixar ir pelo livro. Eu vou dar um exemplo clássico. Nós temos o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Lá diz, logo na primeira página, que o Gregor Samsa virou um animal monstruoso, um inseto monstruoso. Se você não se deixar levar, se você não acreditar que o Gregor Samsa virou um animal, virou um inseto monstruoso, você não vai conseguir ler a história, nem pegar a profundidade e nem interpretar os fatos que aquela história contém. Porque quando você não se deixa levar, quando não existe camada de subjetividade em você, você está lendo e só está interpretando o que está na frente dos seus olhos. O que existe além da sua visão, ali na sua imaginação, não serve para você. Então, a camada de subjetividade, a camada imaginativa é extremamente importante, não só para você ter o seu imaginário, para você, de repente, resolver as coisas de outra forma, para você pegar referências, para você interpretar a vida, mas para resolver os problemas no geral. Porque a gente precisa imaginar soluções para a gente resolver nossos problemas. A gente não resolve nossos problemas só pensando, eu tenho que fazer isso aqui. Normalmente a gente imagina, e se eu fizesse daquela maneira? O que acontece se eu fizer de determinado jeito? E tudo isso cabe na camada imaginativa, na camada da subjetividade. E o que que isso tem a ver com a leitura? A leitura é a melhor ferramenta para você criar essa camada da subjetividade. E por isso que eu digo que a camada da subjetividade é uma terceira camada do leitor. Porque um leitor que consegue extrair a subjetividade de uma história, criar subjetividade, é também um leitor que é um leitor de verdade. Porque quando você lê Cinderela, quando você lê o livro das Mil e Uma Noites aqui, ó, quando você lê a psicanálise dos contos de fadas, quando você lê até Dom Casmurro, você tem uma camada de subjetividade importante. Quando você pensa em Bentinho, você pensa nele só como um homem amargurado ou um homem ferido pelo ciúme e tudo mais, mas se você for pela camada da subjetividade, você pode interpretar diversas coisas, como o Bentinho olha para Capitu, que tipo de olhar é esse, por que que ele fez isso e não aquilo, e tudo isso vai criando um repertório em você. Então essas três camadas, quando eu penso nelas, eu falo, putz, são essas três camadas que eu gostaria de desenvolver ao máximo, e eu faço isso todos os dias, e que eu gostaria que as pessoas que gostam de ler também pensassem sobre isso, para saber se elas têm outras camadas que eu não conheço e você pode colocar aqui, mas se essas camadas também fazem sentido para você. E principalmente, se você sente dificuldade em alguma dessas camadas, que afinal são exercícios que eu fiz ao longo da minha vida que me ajudaram a desenvolver a camada da subjetividade, a da leitura em si e, é claro, a da realidade concreta.
Porque a nossa realidade concreta, no final das contas, ela muda todos os dias. Essas 3 camadas que eu foco bastante no meu clube de leitura, que é o Clube Leituras em Série. O Clube Leituras em Série nada mais é do que um clube por temporada. E a cada temporada a gente lê um tema diferente. Essa primeira temporada se chama Mundos em Colapso e a gente vai ler 4 autores distópicos. Nós, do Zamiati, nós vamos ler Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, 2084, O Fim do Mundo, do Boal Sensal, e por último nós vamos ler O Senhor do Mundo, do Hugh Benson. Em cada livro você vai ter direito ao cronograma de leitura, a aulas gravadas e aula ao vivo também, e é claro, sem contar com um grupo exclusivo para a gente trocar ideia diariamente. Se você quer saber mais e ler mais autores distópicos, clica aqui no primeiro link da descrição e conheça o Clube Leituras em Série. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir esse videozinho aqui em que eu falo por que você deveria ler distopias. E eu te vejo no próximo vídeo.